Estamos de volta aqui no Mando News, desta terça-feira, 19 de novembro. Nesta quarta-feira, 20 de novembro, é Dia Nacional da Consciência Negra. Estamos recebendo aqui Maria Tereza Andrade, que é do coletivo Raiz de Baobá, aqui em Pouso Alegre, que faz essa luta pelo movimento negro. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite. Tudo Prazer bem? estar aqui. Tudo bem, tudo ótimo. Prazer é todo nosso. Maria Tereza, a gente começa falando dessa luta que é antiga, né? E pela primeira vez, a partir da lei assinada, sancionada no ano passado, em dezembro, Isso. o Brasil tem um feriado nacional dedicado à consciência negra. Isso, nosso primeiro feriado nacional. Pouso Alegre nós já tínhamos o feriado. Uma luta para manter esse feriado aqui em Pouso Alegre. Mas agora é nacional, ninguém mais tira. Essa é uma luta do movimento negro brasileiro, mas é uma luta muito antiga. E pelas lutas e pessoas, né, que entenderam a importância de se falar, a importância de se dizer que as pessoas negras, nós temos heróis, nós temos heroínas que vêm com essa luta desde quando foram traficados, né, do continente africano para cá. A gente nunca desistiu de lutar. E as pessoas precisam saber. Quando a gente vai para a escola, a gente é criança, você também, vocês devem ter ouvido isso, quando vai se falar da história do povo negro no Brasil, a gente nunca gostou, sabe? Porque assim, era sempre dito que nós tínhamos que apanhar para poder trabalhar, que a gente tinha que morar num lugar horrível, que eram as senzalas, que não tinha comida, e mostrava aqueles desenhos, não eram nem fotos, né? Das pessoas todas com roupas em frangalhos, maltrapilhas, e era uma violência absurda, com homens, crianças, mulheres, violência vindas dos senhores, né? Da Casa Grande. Mas não mostrava a real história. E qual é a real história? Que o nosso povo nunca foi fraco. Nosso povo nunca deixou de trabalhar. Tanto é que a gente construiu esse país. Né? Como é que você vai falar de um povo que construiu um país que esse povo não gosta de trabalhar, que esse povo é fraco? Precisava apanhar para ficar no tronco, para se manter ali. Quando os meus antepassados fugiam das fazendas, era em busca de liberdade. Fugia para sair daquilo ali, para poder construir um mundo melhor. Né? Haja visto que nós temos Zumbi dos Palmares, que é o ápice, né, da luta do movimento negro, mas assim como o Zumbi, nós temos vários outros e a gente continua até hoje. Sabe? Até 19 de novembro de 2024, nós estamos lutando, estamos encontrando pessoas que são tratadas, que trabalham com trabalho análogo à escravidão em casas de pessoas. Então, assim, precisa ter, sim, este dia. E não é pra gente... A gente gosta de festa. A gente gosta de festa, gosta de dançar, gosta de mostrar a nossa beleza, a nossa arte, a nossa cultura, e a gente vai fazer isso. Mas é um dia de reflexão, porque trabalhar a gente sempre trabalhou, né, nesta terra. E aí não dá para você concordar em ver que ainda as pessoas são tratadas assim. Embora, como eu disse, nós construímos esse país lá no seu início, e ainda tem todo esse racismo, né, que a gente fala que ele é estrutural, que ele é lá na base. Então precisa... Que, na verdade, está fazendo quase 140 anos da abolição da escravatura no Brasil. Foi em 1888. E a gente costuma dizer que não teve abolição nenhuma. Né? É questão econômica, é questão política, que disseram lá, Princesa Isabel, tudo que a gente aprendeu na escola, né? Assinou a Lei Áurea. A realidade, a real, a verdadeira, é muito diferente disso. Por isso é que a gente está aí nessa luta até hoje. É uma questão que sempre quando eu converso com vocês, eu gosto de ressaltar, porque o preconceito que é gigantesco, né, para toda a comunidade negra no Brasil, principalmente dessa questão dos favelados, né, que a pessoa negra foi morar na favela. Mas é que diferente de outros lugares onde, não que foi 100% maravilhoso a abolição da escravatura nos Estados Unidos, por exemplo, mas em alguns lugares, os negros ganharam uma oportunidade, um pedacinho de terra para começar a sua vida ali. No Brasil, não, só foram, digamos, tocados, né? Saindo com nada. Sai aqui da fazenda, fechou a porteira e pronto. Né? E aí, assim, quando você fala que a gente não teve nada, e não tivemos mesmo, né? Porque foram séculos de trabalho, né? 388 anos de trabalho escravo. E qual foi a reparação que os nossos antepassados, que os que vieram antes de mim tiveram? Nenhuma. Né? Então você trabalha e aí vem famílias e famílias que já vieram do continente africano
totalmente desfacelada, porque a primeira coisa que eles faziam, a primeira crueldade, era separar as famílias. Né? Então, assim, não tinha como manter a conversa, programar o que a gente vai fazer, né? Quando chegar lá. Como é que a gente vai fugir? Ou como é que a gente vai se unir para pensar em lutas? Então, separaram as pessoas e depois de quase 400 anos, você fala, olha, agora você vai embora. Mas vai morar onde? Vai fazer o quê? Você estudou? Não. Né? Você sabe fazer um outro trabalho a não ser cuidar da cana, de açúcar e cuidar do café? Perdão, cuidar do café? Não. E aí não teve reparação nenhuma. Né? E o fato de se você não reparar essas pessoas, de você proibi-las de frequentar os lugares, de ir para as escolas, porque a crueldade não podia parar só lá na fazenda, né? Então, assim, não ir para a escola, não frequentar os lugares, não ter direito a ter uma casa, isso aí faz com que? Faz com que as dificuldades só venham aumentando. Né? E aí você não consegue colocar seus filhos para ter uma educação, para pensar no futuro. E aí acontece isso. Né? As pessoas vão para as comunidades, vão para as favelas, vão para os morros e precisa viver de alguma forma. Né? E como eu já disse, a gente sempre trabalhou, né? Os meus sempre trabalharam, os nossos antepassados sempre trabalharam, e aí foram fazendo isso, foram fazendo esta construção à maneira que pôde. Né? Por isso que hoje a gente fala de políticas públicas para compensar, começar a compensar e ainda falta muito. É isso que eu ia comentar contigo, que muita gente, e tem muita gente mesmo, principalmente aquelas pessoas mais preconceituosas, que criticam a questão das políticas sociais desenvolvidas para as minorias, né? Por mais que os negros são maioria na sociedade, eles são minoria nas oportunidades. Né? E aí é necessária essa questão da política social. Precisa. Nós somos maioria da população, mas representatividade nós ainda temos muito poucas. Né? De você, porque é comum você, né, que está aí vendo a gente, ir ao banco, encontrar um gerente, uma gerente não negro. E aí a coisa é tão natural que as pessoas não se ligam para isso. Nós, né, nós negros e negras, a gente presta muita atenção nesse detalhe. Todo lugar que a gente vai, a gente conta quantas pessoas negras a gente está encontrando. Por quê? Que a gente conta, porque a gente fala, onde é que nós estamos representados? Então você não vê nos bancos, dificilmente. Você vai dizer assim, mas eu conheço numa escola que tem uma diretora, mas você conhece uma escola. Estou falando aqui de Pouso Alegre. Olha quantas escolas nós temos na cidade. Olha quantos bancos, quantas lojas. Na política, você vai achar uma negra, digamos assim, de maior representação na política brasileira, Benedita da Silva, mas você não tem mais várias negras aí. Uma negra que estava se destacando, Marielle Franco, foi assassinada, né? Então, você não tem. No Brasil, a Câmara de Pouso Alegre nunca elegeu uma mulher preta para a Câmara. Você, candidata a vereadora, a senhora candidata a vereadora, foi bem votada nas duas últimas eleições, mas não conseguiu a votação necessária para entrar. Essa representatividade é o que nos falta, porque a gente está falando da falta de oportunidades, né, que o racismo estrutural não deixa acontecer, não deixa mesmo. Nós vivemos num país muito racista, mas é totalmente racista, não tem outra maneira de falar. Tá? Então, assim, o Brasil é racista, não reconhece que meu povo veio, meu povo lutou, e que inteligência, as pessoas, quando vieram lá do continente africano, eram engenheiros que tinham dentro daquele continente, gente que tratava da eletricidade, da saúde, e aí eram reis e rainhas. Né? E aí chegam aqui, por ter sido feito escravos, aí ficou aquilo. Você só serve para isso, só serve para servir o outro. Então, a gente não tem essa representatividade. É muito pouco. Você falou da Benedita da Silva, que é incrivelmente maravilhosa. Mas olha como é grande esse país, olha como é grande. Nós temos estados, cidades, agora vai me fugir o número de deputados e deputadas. 583. 583. E aí você consegue lembrar da Benedita da Silva. Né? Nós temos algumas outras que chegaram agora, mas são poucas. Você conta assim no dedo de uma mão, Benedita, Dandara. Aí você fala, gente, mas cadê mais? Cadê mais? De 583, a gente consegue contar nos dedos de uma mão, né? E vai dizer que esse país não é racista, que a falta de oportunidade não nos assola?
né? É muito engano. Então, assim, ter o 20 de novembro é para mostrar isso, que a gente precisa estar na luta como sempre tivemos, né? E aí mostrar para as outras pessoas, a escola hoje em dia, tudo a gente precisa de lei, né, no Brasil. Nós temos leis que exigem que o ensino da cultura afro e brasileira, que ele seja ensinado na escola, para as pessoas entenderem que esse país tem uma descendência, queira ou não, não é só europeia, é africana, sim. Ô, Maria Tereza, e nesta quarta-feira, então, dia 20, Dia da Consciência Negra, isso. Tem programação especial na João Pinheiro? Tem. Eu sou do Coletivo Negro Raiz de Baobá. Nós temos outros grupos, outros coletivos já na cidade. É que o Baobá, nós vamos fazer uma atividade amanhã. Aliás, nós começamos a fazer atividades desde lá do início. Uhum. Né? Algumas vão para uma palestra, vão para umas conversas. Então, assim, em outros lugares que nos chamam para falar dessa necessidade, né, de mostrar a realidade brasileira. E aí nós vamos amanhã, que é o dia 20, lá na Praça João Pinheiro, a partir das 14 horas, também conhecido como 2 da tarde. Nós vamos ter músicas, né, vocês vão estar vendo aí o nosso cartaz, vai ter música, dança, DJs, tem uma série de apresentações. Nós chamamos pessoas que trabalham com cabelo ou que fazem artesanato, sempre pessoas negras. E aí, por que isso? Porque a gente precisa mostrar a nossa cultura, precisamos mostrar a nossa arte, precisamos dar esta oportunidade para as pessoas, para as pretas e para os pretos. Né? Porque, como a gente está falando aqui, a gente é tão pouco visto que, neste momento, o Raiz de Baobá faz questão disso, sabe? De ser um momento onde vocês todos estão convidados, mas o protagonismo precisa ser nosso. Sensacional. Né? Lá no Baobá, nós fazemos todo ano o que a gente chama de Papo de Pretas. Nós já fizemos de pretos também. Mas o Papo de Pretas é um momento incrível, porque a gente reúne, isso a gente faz lá em julho, que é, né, o mês da mulher negra, latina e caribenha. Aí a gente faz esse Papo de Pretas para tentar chamar as mulheres pretas da cidade para a gente conversar, sabe? Para a gente, sabe, ter essa conversa que nós só vamos fazer com irmãs. Uhum, sim. E é isso que a gente precisa fazer. Então, o 20 de novembro é uma maneira de mostrar que a gente pode falar, sabe? Falar do racismo, falar do quanto a gente tem necessidade de coisas que a gente precisa, coisas que não chegam até a gente. Então, quando você fala no 20 de novembro, é também para encorajar os meus e as minhas a esse propósito. Vou começar a falar mais, ou vou perguntar se eu tenho a mesma qualificação que você ou outra pessoa, por que eu também não posso estar ocupando um lugar de destaque? Exatamente. Então, a luta continua. Todo dia. Todo dia. Maria Tereza, a gente agradece e a gente convida também as pessoas que querem saber mais, pode assistir um podcast que foi feito aqui com a Maria Tereza e o Vinícius, aqui no MandoCast, onde eles falaram bastante sobre esse assunto. Falamos de religiosidade, falamos de uma série de coisas. Exatamente. E falamos também da participação das pessoas negras na política, que é muitíssimo importante. Então, tá aí no nosso terradomando.com.br com o link de uma matéria publicada hoje sobre a primeira vez que 20 de novembro é feriado nacional da consciência negra. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada, eu que agradeço. E pode entrar lá no nosso Instagram, Raiz de Baobá, que tem todas as informações. E aí vocês vão ver lá. Aliás, nós completamos amanhã 10 anos de existência, o Raiz de Baobá. Trabalho importantíssimo. Muito, muito bom.